Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 230 que a gente grava na noite desta quinta-feira, hoje um pouquinho mais tarde do que o habitual, né? Na verdade, não sei nem ainda se já virou habitual, né? Porque a gente mudou para quinta-feira faz umas 2 semanas. Mas, geralmente a gente grava às 7, hoje a gente vai gravar às 9, porque tanto eu quanto o Felipe Lobo tínhamos alguns compromissos um pouquinho mais cedo, certo, Felipe Lobo? Você estava em um evento. É isso. Boa noite, Bonsa, a todos os nossos amigos e amigas. Me perdoem pelo áudio imperfeito, porque eu tô com fones de ouvido, eu tô em São Paulo. Eu vim para São Paulo Innovation Week, que é promovida pelo Estadão e tem participação do Sport Insider, do qual eu faço parte. E a gente teve hoje um assunto que condiz e que faz parte do escopo desse podcast, que a gente teve a presença do BAP, presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Ele deu uma entrevista hoje, na verdade, ele participou de um painel, né? Mas o painel era ele com o Rodrigo Capello, e ele falou sobre muitas coisas. Entre as coisas, e é um assunto que a gente fala bastante por aqui, foi sobre liga, né? A gente fala muito sobre liga, quando que vai sair a liga, e ele falou sobre ser bastante favorável a uma iniciativa de liga. Ele explicou um pouco as questões, na verdade, uma questão, segundo ele, um problema que ele tinha na Libra, que foi resolvido, e, ele até fala que a Libra tem os seus problemas, e que eles vão rediscutir muita coisa, e aí não do Flamengo, mas da relação, por exemplo, com a Globo, que ele considera que a negociação da Libra não foi muito boa com a Globo, e ele dá um exemplo que é difícil de negar, que é se a Libra tem um time a menos na Série A, o montante, o bolo que a Globo paga diminui. Mas se tem um time a mais, o bolo não aumenta. Então, ele, nas palavras dele, e eu vou repetir porque foram palavras fortes, ele falou: é de uma burrice inacreditável. Como é que você aceita que se cai um clube você perde 11% de receita, e se ganha, ou seja, você sobe um clube, não aumenta nada, e a receita é em função se a receita é em função do número de clubes que você tem. Cada clube que entra, Não você tem mais só, jogos. não só não aumenta nada, como cai a divisão, né? Porque é mais clubes Você tem que dividindo a mesma dividir, coisa, né? se não aumenta nada. Exatamente, é um a mais para dividir. Exatamente. E aí ele fala que a Libra vendeu de maneira ortodoxa os direitos de transmissão, né? Fez a mesma venda, segundo ele, que se faz há 25 anos para a Globo, entregou todas as propriedades. E para ele, BAP, a venda, a negociação que a LFU, que agora FFU fez, foi melhor, porque eles têm clubes que dão menos audiência e conseguiram um dinheiro similar ou até um pouco maior. Então ele considera que precisa ter uma negociação melhor. Ele deu exemplo também sobre a questão do pay-per-view, ou do Premiere, enfim, que nem se chama mais de pay-per-view hoje, mas que é, é o dado mais quantificável de torcida em relação a essa divisão especificamente, né? E ele falou que a Libra não tinha uma previsão muito clara, porque esse montante do Premier, ele falou, esse é o único que já vem marcado, né? Porque o cadastro do torcedor indica o clube que ele torce, então meio que é inescapável nesse ponto, e ele acha que isso deveria ser cravado, assim, não para tudo, né? Só o dinheiro do Premier deveria ser dividido de acordo com a audiência do Premier, que na verdade era essa ideia, quando você indica o seu time, né? Justamente para você indicar
quanto de torcida assina o Premier, e aí você dá mais dinheiro para o seu time ou não. E ele falou que tem uma ótima relação com o pessoal da LFU, FFU, inclusive com a Live Mode, que é a operadora, e que ele acredita que vai sair uma liga, mas ele disse uma coisa que é uma particularidade do Brasil, que ele falou, ó, conceitualmente, não deveria precisar da CBF, os clubes deveriam fazer a liga. Mas o Brasil é um caso específico e à parte, e ele considera que no Brasil será preciso ter a participação da CBF, e ele até deu um exemplo prático, na verdade, que não exatamente influencia o Flamengo ou o Palmeiras, ou enfim, clubes maiores, mas muitos dos clubes, alguns da Série A e muitos da Série B, quase todos, e daí em diante todos, meio que dependem da CBF para sobreviver, no sentido de que os direitos de TV e tudo mais são muito, e premiações e até o custo de viagens dos clubes dependem da CBF para esses clubes operarem, né? Então é quase, ele usou uma imagem que a CBF é quase como se fosse uma credora desses clubes, né? De certa forma, é, é, os clubes dependem que essa entidade banque uma parte dos custos para que eles consigam operar. Mas Não sei se é a melhor imagem. é que assim, médio prazo, a liga assume essa responsabilidade, né? Porque não é que a CBF tem uma mina de diamantes e tira dinheiro e o Opa. coloca no futebol. Todo o dinheiro que ela está emprestando para os clubes ou financiando os clubes, ela tira do futebol. A única exclusividade que a CBF tem que a liga não assumiria é a seleção brasileira, o que não é pequeno, porque é uma máquina muito boa de fazer dinheiro. Mas tirando isso, né, a liga assumiria essas responsabilidades de gerir esse dinheiro, de direito de transmissão e tudo mais, e poderia fazer esse papel em médio prazo. Né? Nesse momento, a CBF que faz isso, mas não tem nada que impeça a liga de fazer. Ah, sim, é que tem um ponto que assim, a CBF, em tese, não ganha dinheiro com o Campeonato Brasileiro. Eu digo em tese porque tem algum dinheiro, como direitos de naming rights, né, do campeonato, é da CBF. Mas o resto, nada é da CBF. Placas de publicidade, direito de transmissão, que é o principal, nada disso a CBF fatura com o Campeonato Brasileiro. Então ela basicamente, mas ela está fazendo o que é função dela, é de usar o dinheiro que ela ganha com a seleção e com os patrocinadores para financiar a base. Ainda muita gente considera que é pouco, e eu concordo, mas é um pouco nesse sentido que bancar, por exemplo, a viagem dos times, né, ajudou com que os clubes conseguissem se tornar operacionais, enfim. E ele até citou sobre o Palmeiras que ele não tem nenhum problema nem com o Palmeiras, nem com a Leila, e que ele não considera que essa rivalidade, Palmeiras e Flamengo, impediria a liga. Pelo contrário, Aham. eles consideram que os clubes vão sentar para negociar e não vão levar isso, digamos, não é uma questão pessoal, ele quis dizer, é uma questão Sim. de clubes, e aí não vai ser. Ele não acha que a rivalidade vai impedir que os times sentem à mesma mesa, mas é uma O, questão para a gente ver, porque não parece, não é o histórico. Não é o é, histórico que a gente tem, né? O histórico que a gente tem não é só Palmeiras e Flamengo, é Flamengo e Corinthians, é São Paulo e Flamengo. A gente já viu o clube brigar por taça de bolinhas, né? Então, assim, eu espero que ele esteja correto, que isso não seja um impeditivo. E eu acho que mudou mesmo a relação dos clubes, não é igual era há 20 anos, mas por enquanto a gente está vendo mais eles falarem que não é do que vendo que não é, né? eu já volto nisso, mas só antes, a CBF está certa em usar o excedente da seleção brasileira para financiar a base e as divisões inferiores do Brasil. Ela pode continuar fazendo isso, é essa a questão. Porque a Liga não vai abordar englobar todos os clubes do Brasil, né? Talvez seja uma liga da primeira e da segunda divisão, não sei nem se vai chegar na terceira ou na quarta, né? Acho que se você olha, quando a gente olha para as ligas europeias, principalmente, elas não são todas os degraus da pirâmide, né? Chega em um degrau sempre em que começa a ser administrado pela federação
ou até no caso da Inglaterra, por outra liga, né? Uma segunda liga. Mas na Alemanha, por exemplo, acho que da quarta divisão para baixo já é federação, e isso é normal. Acho que na Espanha, terceira para baixo já é federação, então a CBF ainda vai ter essa. Se a questão é a base, né? A CBF ainda vai ter liberdade para fazer isso. A questão que me dá, que eu começo a dar risada, é que assim, boa entrevista do BAP, legal, ele falou as coisas certas. Mas ações valem mais do que 1.000 palavras, né? E acho que esse é o principal mote que todo mundo. A gente sempre tem que ter, principalmente na imprensa, né? Porque falar é fácil, né? Falar, não, adoro a liga, vai ter. Então o que vocês estão esperando? Porque ninguém fala que é contra. Né? Tá todo mundo fala, não, ótima liga. Mas parece que é algo extremamente complicado e que, tipo, lógico que não é fácil, mas é um negócio que está sendo gestado há, tipo, 30 anos no futebol brasileiro. Não é possível que demore tanto tempo para sair uma liga se todo mundo quer uma liga, né? Tudo bem, não era verdade que todo mundo queria uma liga. 15, 20 anos atrás, a CBF era contra, agora ela está a favor. Mas os clubes brigaram, teve todas essas questões. Mas toda vez que eu ouço isso, é tipo, então faz. Sabe? Faz, assim, só que em vez de fazer, o que tem é tretas constantes, como a da divisão de dinheiro do Flamengo recentemente, agora o Palmeiras saindo da Libra, e aí vai para uma, vai para outra, e não tem, né? Exatamente. E não tem liga, por enquanto. Então, assim, ótimo que ele tenha dito isso, quero acreditar, mas eu só vou acreditar de verdade quando sair a liga e eles conseguirem passar aí, sei lá, uns 6 meses sem brigar. É um pouco isso mesmo. O que a gente tem visto. Eu achei que até a parte da negociação, ele falou que quer mudar o contrato da Libra com a Globo por causa dessas questões, né, de aumentar ou diminuir. Ele fala que vai cumprir o contrato que está estabelecido, mas que considera que é preciso renegociar porque os termos não parecem exatamente os melhores e não acha justo, né? Então, no mínimo, teria que ser um montante fixo, independente dos times que estão, né? Sem perder quando cai, se você não ganha quando aumenta, ou é proporcional sempre. O que me parece lógico também. Mas me chamou a atenção ele falar da relação com a LFU, FFU, enfim. Tudo isso Uhum. ele fala que tem uma ótima relação e que considera que isso eles já se falam bastante, então que não parece que vai ser um problema. É que é uma jabuticaba brasileira a gente ter a CBF como intermediadora de uma liga de clubes, né? Assim, parece Sim. uma loucura. E ele até deu um exemplo que assim, se tiver uma disputa em relação a pagamento de um jogador entre Flamengo e Corinthians, ele citou. É difícil discutir isso na liga sem uma parte neutra, e aí ele considera que a CBF faz parte dessa governança, porque vão ter conflitos em algum momento, como a gente tem, na verdade, a gente tem muitos, e precisa de uma parte que não seja de um dos clubes, né? Eu entendo isso, Não mas precisa ser a isso CBF também. também não precisaria ser a CBF. É que eu acho que tem uma questão que os clubes não acreditam muito num poder, ou, digamos, numa entidade, ou, enfim, uma pessoa que seja o CEO da liga, por exemplo. Sim. Não me parece que eles confiem em alguém nesse sentido, tanto que a gente está vendo a Porque LFU é sempre um presidente de clube, de um dos clubes, e isso já gera algum barulho. E na Libra tem um CEO, o Silvio Matos, e não parece que eles confiaram para fazer essa intermediação dos problemas também. Então, eu não sei, me parece que essa gestão da CBF, ele até falou uma coisa interessante também, que ele falou, ele é contra o modelo de votação que a CBF tem, e por isso que eles votaram contra o Schalke, e que votaria, assim, ele reiterou que continua contra e nesse modelo ele votaria contra de novo, mas que ele reconhece que o Schalke tem feito bons trabalhos e eu acho que a minha sensação foi eles, o BAP e os outros clubes parecem confiar no Samir Schalke, não só nele, pessoa, mas no grupo que está na sim, CBF, para fazer esse papel, que eu acho que nunca teve essa confiança na CBF, pelo menos não de sim, tantos clubes ao mesmo tempo, né? sim. Tem que trazer um dirigente estrangeiro. O Gravina tá aí no mercado, ele tá sem emprego.
Porque É, é um dilema mesmo, porque assim, se você quer um dirigente experiente para comandar a liga, ele provavelmente vai ser ligado a algum clube, né? É difícil trazer alguém que, tipo, nunca, tá bom, você vai trazer alguém que nunca trabalhou no futebol. Aí ele não tem experiência, mas ele trabalhou no futebol, ele provavelmente trabalhou em algum clube, ou mais de um clube. E aí tem sempre essa suspeita de. Mas, enfim. É oportuno, né? Porque essa foi uma semana bem tranquila de futebol europeu, então pelo menos deu aí uns 15 minutos para a gente. O Giovanni Lima Montenegro até fala aqui sobre a renovação do Ancelotti antecipada, né? O Ancelotti anunciou a renovação, a CBF anunciou a renovação do Ancelotti até 2030, e se é válido fazer isso antes da Copa do Mundo, por mim tudo bem, eu não tenho nenhuma. Se fosse um treinador diferente ou iniciante, até falaria, tá, vamos esperar para ver. Mas o Ancelotti tem 70 anos de futebol e é um dos melhores técnicos do mundo. Então, se você tem a oportunidade de assegurar um ciclo completo com ele, principalmente depois do que foi esse ciclo, né? Contrata. Não tem. É muito difícil, assim, num vácuo, né? Pode ser que. Mas num vácuo, é quase impossível que o Brasil consiga um treinador melhor que o Ancelotti para treinar a seleção brasileira. Então, por mim, sem nenhum problema. Vamos falando em Ancelotti, né? Que um dos títulos dele foi na França. Esse é o gancho que eu vou fazer. A gente vai falar sobre o novo campeão da Liga. O PSG ganhou o confronto direto na quarta-feira contra o Lens, fora de casa. E é um caso curioso, porque ao mesmo tempo parece que foi um título difícil e na verdade não foi, né? O que aconteceu é que o PSG passou boa parte da temporada quebrado, e então foi administrando, e mesmo assim foi campeão com uma rodada uma rodada de antecedência, foi campeão, já estava meio claro mesmo antes dessa, e foi campeão sem precisar usar os seus principais jogadores, né? Acho que essa é a parte que mais chama a atenção, porque quando você olha para os 10 jogadores do PSG que mais disputaram minutos na Ligue 1, tem o Mayolu, tem o Lucas Beraldo, tem o Kang Lee-in, tem o Barcola, tem o Zabarni, que são todos reservas do PSG nesse momento, né? O Barcola até teve um momento como titular na temporada passada, mas era tipo ele ou o Doué, mas hoje está claro que é o Désiré Doué, o titular do Paris Saint-Germain. E mesmo com metade do time sendo reserva, o PSG conseguiu ser campeão, apertou quando precisou apertar, adiou rodadas quando quis adiar, e o Lens fez o possível para tentar chegar no PSG, mas não conseguiu. O Lens sofreu 4 derrotas nas primeiras 22 rodadas da Ligue 1 e sofreu 4 derrotas nas 11 seguintes, além de 3 empates, né? Então só ganhou 5 jogos nos últimos 11 da Ligue 1. Acabou o gás, né? Um time que não tem o mesmo poderio financeiro, e esse é o normal, né? Esse tem que ser o normal do PSG. Quando perde para o Lille, quando perde para o Mônaco, é que é estranho. O PSG, pela disparidade financeira, que é, sinceramente, eu acho que é a maior das grandes ligas, ele tem que ser capaz mesmo de ganhar a Ligue 1 sem grandes problemas, mesmo deixando a Ligue 1 em segundo plano de vez em quando. é, e eu acho que o PSG se beneficia também de ter os seus principais rivais, o Olympique de Marselha e o Lyon, sem fazer grandes trabalhos do ponto de vista de gestão, né? São dois clubes que não vão competir financeiramente com o PSG, mas se o Lens consegue fazer uma boa campanha com os recursos que tem, você imagina se o Olympique de Marseille com um bom planejamento, um bom mercado, se ele não poderia fazer também, né? Me parece claro que esse Olympique de Marseille e o Lyon poderiam ser times que, no mínimo, fariam o PSG ter que suar um pouquinho para ganhar o campeonato e, num ano de baixa, perder. Um dos dados que até você colocou no roteiro que eu achei interessante, que a parte é a a melhor sequência da era Qatar, né? A gente sempre lembra que o Qatar assumiu em 2000, na verdade, negocia para assumir em 2010, assume em 2011 e desde então ganha quase sempre, mas é muito constante assim, ganha dois e aí perde um. Aí ganha mais algum e perde, assim, tem muitos times que apareceram nesse caminho que conseguiram ganhar, né? Então a gente lembra do Lille, teve Foi o Lille e o o Mônaco.
Foram o esses Mônaco, dois. É. que O conseguiram PSG, fazer esse o papel, né? PSG ganhou ganhou os quatro primeiros com o Qatar, né? Ganha 12 até 16. Aí o Mônaco do Mbappé e do técnico do Flamengo ganha em 2017, 16, 17. Aí o PSG ganha 3 e perde para o Lille. E agora está numa sequência de 5 títulos. É interessante de pensar isso, mas eu acho que mostra também que esses dois times que eu citei, que são os dois times hoje de maior potencial, estão muito longe de fazer um trabalho razoável, né? Não é nem que é um trabalho bom. Para corroborar isso, né? Desses 12 títulos em que o PSG foi campeão, em 14 anos, né? O PSG tem 12 títulos em 14 anos. O Marcelli foi vice só 4 vezes, e bem espaçado, assim, né? Foi vice em 13, foi vice em 20, em 22 e 25. E nenhum desses vices foi um vice tipo, tamo lá, tamo perto, tamo Disputou, né? numa. Disputou e assim, tem uma infraestrutura aqui para continuar fazendo isso e tudo mais. O Lyon foi 2 vezes vice e faz 10 anos, foi 15 em 16, né? 14, 15, 15, 16. E tem bastante variedade, né? O Mônaco foi 3 vezes, o Lille foi uma vez, o Lens foi outra, o Lens foi 2, na verdade, né? Agora contando essa. Então são mais ou menos. Fica meio que revezando, né? Os times que são os vices do PSG. E quando o PSG ganha o campeonato francês, é muito raro que tenha realmente uma disputa, né? Porque nesse período ele perdeu de verdade, ou ele meio que ganhou com o pé nas costas. E assim, a estrutura coletiva que o Luiz Henrique implementou nesse PSG é para ganhar todos, né? Se o Luiz Henrique ficar 15 anos no PSG, ele vai ganhar 15 vezes o Campeonato Francês. Porque coletivamente é um time extremamente forte, tem o dinheiro para contratar os jogadores que quiser para se encaixar nessa estrutura coletiva, tanto que é isso, né? Não baixou tanto o nível, mesmo usando os jogadores reservas ou os jogadores que não são titulares. O Luiz Henrique, inclusive, ganhou 3 vezes seguidas, né? A Ligue 1. Ele é tricampeão da Ligue 1. Nos 3 anos em que ele esteve lá no PSG, ele foi o campeão. O absurdo dessa história, eu tô bravo com isso. O Dembélé foi eleito o melhor jogador da Ligue 1, o que é um negócio só ridículo. É tipo, acaba com os prêmios. Não precisa ter prêmio. Se é para você tratar os prêmios dessa maneira, a gente não precisa ter prêmio individual. Só cancela. O Dembélé fez 10 jogos como titular na Ligue 1, que é menos de um terço do campeonato. O Dembélé fez uma partida de 90 minutos. Uma partida que ele começou e terminou sem ser substituído. O campeonato inteiro. E foi eleito o craque da Ligue 1. Sabe, dá para qualquer um do Lens, dá para outro jogador do PSG, Barcola, sei lá. Mas dá para o Dembélé só tirar credibilidade do próprio prêmio, tudo isso. É um desrespeito pro campeonato, né? Acho que para os jogadores também, né? Porque eu tenho certeza que você consegue indicar outros jogadores, até do próprio PSG, se for para colocar do vencedor. E justamente por isso que você falou. Eu lembrei, sabe do que, Bonsa, dessa situação? Do Palmeiras, do Filipão, campeão brasileiro, que ganhou o campeonato boa parte do segundo turno jogando com reservas porque estava priorizando a Libertadores. Então, muitos dos Foi reservas fizeram 17, acho. excelentes campeonatos, né? Fizeram campeonatos muito bons, foram destaques do campeonato, né? Então, eu não acho que tenha um demérito do campeonato você reconhecer esses caras que foram os que jogaram, fizeram bons campeonatos. Me parece uma. A minha sensação é que eles estão tentando forçar de novo a narrativa do Dembélé é o melhor do mundo, porque não faz muito sentido. Ele, mesmo na Champions, que ele jogou mais vezes, foi titular mais frequentemente, eu não sei se ele é o melhor jogador da temporada na Champions League. Mas assim, da Ligue 1, com certeza ele não é. Ele sequer jogou suficientemente para dizer isso. Eu não sou a favor de fazer o que a NBA está fazendo, por exemplo, que você bem sabe, isso gerou um problema, né? De você colocar um número mínimo de jogos, e aí, numa temporada que tem
A NBA tem um gravíssimo problema de ser extensa demais, né, no número de jogos. Isso faz com que muitos times tenham que sacar seus jogadores de muitos jogos para não arrebentar com eles, né, basicamente. Mas isso fez. A liga colocou um nível de exigência para que eles estejam presentes para ser o MVP, que meio que fez o prêmio perder sentido por outra razão, né? Assim, meio que o outro extremo, você dá o MVP para um jogador que talvez não seja o melhor jogador para ninguém, né? Mas eu acho que esses Ainda não caras têm que pensar um pouco causou. nisso, né? Ainda não causou gigantescas distorções, né? O Shea deve ser eleito MVP nessa temporada, já foi na anterior. Já era mais nos outros prêmios, né? No time da temporada, no All-NBA, que tem 3 times, aí vai ter algumas bizarrices. Mas tem o potencial de causar, né? Chegou em certo momento que o Shea poderia não chegar a 65 jogos também, ou nem o Wembanyama, nem os principais jogadores, e aí ia ser um MVP complicado mesmo. Eu até fui checado, foi 2018, né, esse título do Palmeiras, e o melhor jogador do Brasileirão foi o Dudu, do Palmeiras. Só que o Dudu jogava. Ele jogou 28 É, vezes como titular. Ele fez foi 1.500 minutos a mais. aquele ano meio Pode homem de falar. ferro dele, né? Ele jogava no time É, titular e no time de baixo, digamos, né? exatamente. Ele era o único que jogava em todas. E ele fez 7 gols e deu 14 assistências. Né? Até os números do Dembélé são bons também. Mas ele jogou 1.500 minutos a mais do que o Dembélé jogou na Ligue 1 nessa temporada. Então, tipo, é uma diferença considerável. O Dembélé tem 1.000 minutos de Ligue 1 na temporada inteira. O Dudu teve 2.400. Mas assim, foi só no nome, né? E aí, quando todo mundo. E é engraçado que assim, esses são os prêmios, né? E aí, quando a galera sai sai os resultados, o Vinícius Júnior não ganha, parece que é tipo uma guerra declarada contra o Brasil. Na verdade, eles são só muito ruins em votação, né? Todos esses prêmios são horríveis em votação no geral. Na Itália, Lobo, a Inter não tem a mesma hegemonia do PSG, mas tem uma hegemonia light, vai, uma supremaciazinha, porque conquistou a Copa Itália, mais uma vez, né? Foi o seu terceiro título da Copa Itália em 6 anos. Agora o terceiro em 5, né? Mas eu estendo para 6, porque nos últimos 6 a Inter ganhou 3 edições da Série A, 3 Copa Itália e foi vice 2 vezes. Então, em quase todos esses anos, dos últimos 6, a Inter ou teve um título nacional ou foi vice-campeã, o que, assim, não é a mesma coisa da Juventus, do Bayern, do PSG, mas pelo menos, claramente, né, o time mais regular da Itália. A gente já falou bastante sobre isso quando conquistou o Scudetto. Eu acho que essa Copa Itália só confirma isso, foi um bônus na temporada da Inter, né? É uma boa conquista, a dobradinha para o Christian Kivel, que foi o primeiro técnico a conquistar a dobradinha na sua primeira temporada no comando na Internacional, que é também só uma curiosidade, isso é bastante circunstancial, mas fecha uma boa temporada da Inter, uma temporada acima do esperado, com essa vitória sobre a Lazio nessa semana. A Inter, eu acho que desses times, dos times italianos que se reestruturaram, né? A gente tem a Juventus que passou por uma mudança estrutural de infra mesmo, de infraestrutura, mudou de estádio, né? E talvez tenha saído na frente por isso. E aí isso ajudou bastante a Juventus nesses primeiros anos para ganhar um pouco mais de receitas em relação aos rivais, mas a Juventus se perdeu em termos de. Perdeu por causa das irregularidades financeiras, né? A Juventus cometeu muitos erros financeiros e alguns crimes, não só erros, que fez com que a Juventus perdesse muito da sua força e da sua hegemonia na Itália. A gente viu durante muitos anos Inter e Milan, principalmente, derrapando e passando por muitas gestões diferentes, donos diferentes, né? Se a gente lembrar que o Máximo Moratti, quando deixou a Inter, e já vinha em anos difíceis nos seus últimos como dono da Inter, a Inter passou por algumas propriedades e que não foram muito bem sucedidas, né? Foi só quando a Oaktree Capital assumiu, né, que é uma dessas equity, essas empresas
de investimentos americana que entraram no negócio e ajudaram a dar um pouco de organização ao time. Mas antes mesmo da Oaktree entrar, né, como dona, tem um ponto que não dá para negar. O Beppe Marotta, que hoje é o CEO, o presidente do time, ele foi ele exerceu esse cargo na Juventus de 2010 a 2018, ganhou 7 títulos consecutivos até 2017 e 18. Ele vai para a Inter em 2018 justamente, e aí ele já conquistou aí, esse foi o terceiro título agora com a Inter. E mostra assim, eu não quero atribuir tudo ao Marotta, porque eu acho que não é exatamente isso, mas eu estou dizendo existe uma liderança dentro da Inter e eu acho que tem uma diferença em relação às empresas de venture capital, as equities, essas empresas de investimento em geral, que muitas delas entram, por exemplo, no Chelsea, e acham que o know-how delas, ou de outros esportes, ou do mercado de investimentos, é suficiente para trabalhar no futebol. Quase nunca é. A verdade é que quase nunca é. O futebol é muito diferente, né? E Sim. a Oaktree, antes dela já tinha o Marotta lá desde 2018, e ela não mexeu no Marotta, ela inclusive deu mais poder para ele para trabalhar. Então acho que tem uma diferença, né, Bonsa? Quando a gente vê É, essas empresas aí querendo porque trabalhar, os finance bros, às vezes eles acham que entendem muito mais do que entendem de fato, né? Porque eu peguei o recorte de 2018 para cá, mas se a gente for um ano para trás, é mais um vice, né? Porque o Marotta chega a 2018, você fala, então a partir da temporada 19 e 20, né? Tipo, uma depois dele chegar, a Inter é basicamente campeã ou vice da Série A todos os anos, menos em 23, quando foi terceira colocada. Ganhou 3 Copa Itália, e eu nem mencionei, né? Que também chegou em 2 finais de Champions League e em uma final de Liga Europa, né? Então são esses os resultados da Inter. Em contraste com não só com os outros concorrentes, né? E até com o Milan, né? Não sei se eu vi uma matéria da Sky Sports da Itália, né? Para seguir agora com algumas noticiazinhas mais pontuais sobre a crise do Milan, e é muito engraçada a crise do Milan. É uma crise curiosa. Parece que o Massimiliano Allegri e o Ibrahimovic tiveram uma treta depois da derrota do Milan para o Napoli, né? Isso segundo uma matéria do Corriere della Sera, separada. Aparentemente a treta foi, essa é a parte engraçada, sobre quem vai ser o terceiro goleiro do Milan na próxima temporada, o que, tipo, é só uma desculpa, tava um bravo com o outro, e aí eles discutiram sobre bobagem e explodiram, e isso pode levar o Allegri até a pedir demissão, e aí eles tornariam uma possibilidade real para assumir a seleção italiana. Mas aí a Sky Sports traz uma briga mais ampla, né, em que basicamente todos os dirigentes, os diretores do Milan, estão ou balançando ou tretando um com o outro, né? E que isso pode levar a 3 cenários diferentes. Todos esses cenários envolvem a demissão do diretor esportivo Ilitari, que acabou de ser contratado, foi contratado um ano antes. Então ele vai sair, isso já está basicamente certo. Um dos cenários, o CEO do Milan, o Giorgio Furlani, consolidaria o seu poder, demitiria o Allegri e traria o Vincenzo Italiano do Bologna e o diretor esportivo da Atalanta. O segundo cenário dá força ao Ibrahimovic, que é um conselheiro especial, e ele também demitiria o Allegri, mas a sua escolha de diretor esportivo seria o Fábio Paritici, que é da Fiorentina. A matéria não cita qual é o técnico favorito do Ibrahimovic. E o terceiro cenário é o mais fenomenal. Esse é o que eu estou torcendo para acontecer só pela diversão. Em que haveria uma limpeza completa da diretoria, inclusive do CEO, e aí quem seria o novo CEO do Milan seria Adriano Galliani, que era o braço direito do Silvio Berlusconi. Ele é o único que manteria o Allegri no cargo, né? Até porque eles têm história, né? O Allegri foi campeão italiano com o Galliani, com o Berlusconi em 2011, e traria o diretor esportivo Giovanni Rossi, que é ex-Sassuolo. Então, assim, enquanto a Inter está estável, é essas coisas que acontecem, né? Nos rivais dela.
Então, acho que essa é uma diferença grande. Eu acho que até o Milan deu bons passos para melhorar a sua organização interna, mas ainda é um clube muito caótico, né? E com uma gestão que não parece saber o rumo que quer tomar. Tem mudado de direção com muita frequência, e isso vale tanto para contratações, tipos de contratações, quanto para técnicos e a diretoria, enfim. Me parece que o Milan se perdeu um pouco. Vamos lembrar que há pouco tempo, alguns anos, o Paolo Maldini estava lá e essa diretoria é, foi sacada inteiramente. Então, o Milan tem feito reformulações muito constantes e sem ter muita clareza para onde ele quer ir, né? Que tipo de projeto você quer fazer? Porque, por exemplo, existe um projeto dentro da Inter que ter um rejuvenescimento do time, mas existe uma ideia, que é uma ideia de transição, de contratar destaques italianos. Eles querem ter mais Barelas. Um exemplo que eles usam é o Nicolò Barella. Eles querem buscar os próximos Barelas. Eles acham que a Inter precisa ter um olho muito treinado para buscar talentos italianos. Então, existe uma política de mercado. Eu quero contratar talentos da própria Série A, de qualquer nacionalidade, mas eu tenho em mente também, e a gente vê isso muito no Futebol Manager, né, Bonsa? Contratar talentos nacionais. A Inter parece ter isso muito claro. Ter claro e fazer acontecer são duas coisas diferentes. Mas você ter claro já é um passo importante. E me parece que não tem isso no Milan, né? O Milan vive assim. Se a gente vender o Leão, o que que a gente faz? Não parece ter um projeto assim, vamos desenvolver o Camarda, Sim. por exemplo, que é um atacante italiano jovem. Porque não, assim como a gente tem visto em várias vezes nos clubes italianos, eles consideram o Camarda um grande talento, mas emprestam em vez de colocar ele para jogar, né? Então, você não É, desenvolve a sua base e também não parece ter uma direção clara para onde você quer ir em relação a transferências, a técnico e tudo mais. eu sempre classifiquei essa estratégia de mercado recente do Milan como uma estratégia, por que não? Tem a possibilidade de contratar o Modric, por que não? O Giroud, por que não? Oferece o Santiago Fulkrug. Gimenez, por que não? Oi? O Fulkrug O também, né? Fulcugri. Nossa, nem tinha lembrado dessa. Assim, basicamente assim, vão oferecendo jogadores, aparecem, eles vão trazendo e não tem uma linha, né, lógica de não, eu vou ter, meu centroavante vai ser o Fulcugri, mas o Camarada vai ser junto, e aí a gente vai o Fulcugri joga alguns jogos mais importantes, ele garante uns gols ali, e o Camarada tem suas oportunidades. Não tem essas lógicas de montagem de elenco, parece que é meio tipo tudo aleatório. E me chamou a atenção que nenhum desses candidatos a rei do Milan citou o Maldini, né? Falou, então vou trazer o Maldini de volta, porque não só o Maldini foi protagonista de protestos da torcida do Milan na derrota para a Atalanta, né? Quando os torcedores estava 3-0 para a Atalanta, alguns torcedores foram embora, mas levaram a camisa do Maldini, cartazes, até retiraram esses torcedores do estádio. E ele, lógico, tem muita moral com a torcida do Milan e não parece ser ruim no trampo dele, né? Ele montou o time que ganhou o último Scudetto do Milan, ajudou pelo menos, contribuiu, ali estava, era o diretor e não parece um desastre, pelo menos, né? Tem alguns que são. Mas essa é a situação do Milan. Mais algumas coisas curiosas que eu observei aqui no noticiário. O Manuel Neuer foi incluído na pré-lista da Alemanha para a Copa do Mundo, segundo uma reportagem da outra Sky, né? Você tem da Itália, agora essa da Alemanha. A reportagem diz que houve uma conversa entre o Neuer e o Nagelsmann sobre o retorno do Neuer à seleção alemã. A decisão final ainda não foi tomada, mas ele foi incluído na pré-lista caso o Nagelsmann e o Neuer. Eu acho que também depende um pouco dos dois, né? Eu acho que não é só uma questão do Nagelsmann, porque o Neuer estava aposentado da seleção alemã desde a Eurocopa, né? Então, e ele jogou muito bem nessa temporada, né? Ele foi uma temporada que ele teve muito destaque, principalmente contra o Real Madrid na Champions League.
ele voltou mais ou menos ao nível dele. Houve um momento em que havia um excedente de grandes goleiros alemães, né? Mas não parece que isso existe novamente. Isso ainda existe. Então, pode ser uma boa opção. Um dos repórteres que fez a matéria, o Florian Plettenberg, que tá, de vez em quando dá umas breaking news, uns Here We Go da Alemanha lá no Twitter, publicou que é possível até que ele seja titular, né? Que a ideia é até que ele talvez seja titular, mas pelo menos como um reserva. É curioso, né? Considerando que ele se aposentou da seleção, né? Não sei como vai ser isso, mas é engraçado porque a Alemanha vive um problema que eu acho até similar com o Brasil, se você for fazer esse paralelo. A gente tem um problema no gol, não porque eu, pelo menos, considero que o Alisson é muito tranquilamente o melhor goleiro brasileiro, mas porque fisicamente ele tá se recuperando, a gente não sabe qual condição, né? E eu sinto que a Alemanha. E os outros não passam a mesma segurança. A Alemanha me parece viver um problema similar, né? Não conseguiu confiar em nenhum dos goleiros que assumiram depois do Neuer. Nenhum deles é horrível, não é isso, mas é que é difícil, né? Você se manter num patamar Neuer e é difícil encontrar um goleiro que entregue a mesma coisa, né? E a gente viu o nome que parecia ser o nome mais preparado para assumir era o Ter Stegen, né? E não sei se essa queda meio que derrubou um pouco as coisas pro É, Ter Stegen. Seria muito natural, né, se ele fosse o herdeiro como parecia ser, mas as lesões e a queda mesmo de rendimento dele, e principalmente as lesões, né, mas ele também teve uma queda técnica, tanto que o Barcelona foi buscar outro nome. Então, é um caso curioso, né? Seria curioso porque ele tem 40 anos, se tornaria um dos jogadores mais velhos da Copa, né? A estar presente. Talvez seja uma Copa de vários quarentões, né? Se a gente for olhar, se ele for chamado à lista final, a gente já vai ter o Modric, né? E tem o Cristiano Ronaldo, tem alguns aí, né? o Ter Stegen era, acho que claramente o sucessor, né? E não rolou. Ele se machucou bastante, ele teve vários problemas, né? Não foi só de. Ele teve uma queda técnica, mas ele principalmente se machucou. E tem jogado, acho que o Baumann, o Nubel, que são goleiros ok, né? Até se o futebol manager estiver certo, e ele raramente erra, tem uma geração de goleiros jovens aí que tem bastante potencial. Né? O do Freiburg, o Atubulu, o Jonas Urbig, do próprio Bayer, o Denis Seaman, do Stuttgart. Todos esses pode contratar o futebol manager, eles viram grandes goleiros. Todos eles são alemães. Mas para essa Copa do Mundo não tem um goleiro incontestável, né? Então, se você conseguir convencer o Neuer a voltar, eu entendo da parte do Neuer aos 40 anos falar, não vou participar não vou jogar contra San Marino fora de casa, preciso do tempo para me recuperar, né? E do lado da Alemanha tentar seguir em frente. Mas é isso, chegou na véspera da Copa do Mundo, o Neuer tá bem, precisa de goleiro, por que não, né? Esse é o porquê não do bem, né? Esse é o porquê não do bem, exatamente. Aliás, você viu o que rolou na Escócia? Na briga pelo título? A situação é a seguinte, né? O Motherwell estava segurando o empate com o Celtic na penúltima rodada do campeonato escocês, até os 90 e poucos minutos, quando o árbitro marcou um pênalti a favor do Celtic, né? Um pênalti bastante polêmico, né? Um lance um pouco difícil, mas para decidir o campeonato escocês não pode ser meio tipo, talvez a bola tenha pegado na mão. Tem que ser um negócio bem claro, né? Porque esse gol muda o panorama da briga pelo título. A gente já mencionou algumas vezes, né? O Hearts está na liderança há bastante tempo. Essa foi uma temporada de crise, tanto no Rangers quanto no do Celtic, né? Inclusive, o Rangers vira o campeonato, né? Porque o campeonato escocês faz 3 turnos de 11 rodadas e aí separa a liga, né? Então, ao fim da 33ª rodada, o Rangers era o vice. E aí
agora está a 10 pontos do Hearts, basicamente não ganhou nenhum jogo na fase final. O Celtic, empatando com o Motherwell, chegaria à última rodada, na qual o Celtic recebe o Hearts em Glasgow, precisando ganhar por 3 gols de diferença para passar no saldo de gols, porque estaria 3 pontos atrás. Com esse pênalti marcado, que foi convertido pelo Iheanacho, o Celtic agora tem 1 ponto a menos, então pode só vencer por qualquer placar que será campeão escocês. Mais uma vez, o Hearts precisa do empate para ser o primeiro campeão, não Rangers ou Celtic, desde o Aberdeen do Alex Ferguson. Você viu o lance? Você achou pênalti? Eu vi o lance e não marcaria, não. É um pouco. É isso. Eu entendo que não é um lance óbvio, não é um erro. Não é um erro claro e óbvio, digamos. Mas eu não marcaria, não, eu acho. E é isso. É o tipo de lance assim. Para decidir um campeonato, ou quase isso, né? Você precisa ter uma convicção maior do que daquele lance. Aquele lance, eu acho que na maioria das vezes que ele acontecesse ao longo do campeonato, provavelmente ele não seria marcado na maior parte das vezes. Então, eu não marcaria, não. E gerou muita reclamação de que, né, se fosse o céu, se fosse o contrário, não seria marcado, né? Porque é o Sim. Celtic, é um pouco isso, é a sensação que deixa essa, né? O treinador do Hearts, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele falou na entrevista que, assim, nos acréscimos de um jogo desse, quando o árbitro vai pro VAR, você sabe que ele vai dar o pênalti pro Celtic, né? Ele não vai lá para não dar, né? Então o lance é difícil, porque assim, ao mesmo tempo, a minha primeira impressão é que ele tinha dado o pênalti por causa de um tapa, né? Porque os dois sobem e aí o braço do jogador do Motherwell pega meio que no ombro aqui do jogador do Celtic. E foi isso que o jogador do Celtic pediu, ele queria a falta pelo. Você pode pedir, né? Mas assim, ele estava reclamando de falta por ter levado um tapão. Só que aí o árbitro vai para o VAR e marca toque de mão, né? E de novo, não conheço mais a regra, mas eu vi lá os especialistas, né? Tem um especialista da Inglaterra que é bom, o Dale Johnson. Toda mexe entra no Twitter aí para explicar as polêmicas de arbitragem. Segundo ele, uma das orientações hoje em dia é que se o cara sobe com a mão aberta, como subiu o cara do Motherwell, é o famoso assume o risco, né? De ter o pênalti. Ele não é um lanceante natural, não está aumentando o espaço do corpo, mas você está assumindo o risco. Mas é isso, sim. Ele sobe e ele cabeceia a bola com ou sem a mão, né? A mão não interfere na jogada ali. Essa é a parte interpretativa. A parte não interpretativa é que eu não sei se tocou na mão, né? A mão tá perto, mas o movimento de cabeçada parece limpo, né? A bola sai como se tivesse sido cabeceada, sem desviar em braço, sem pegar em braço nenhum. Então tem até uma dúvida em relação se a bola pegou ou não na mão. E era um lance muito importante, por isso eu repito, tá, era difícil, mas para você decidir o campeonato escocês, você precisa ter bastante certeza no que você está decidindo. Falando nisso, parece que o Chelsea, pelo menos o vestiário do Chelsea decidiu que quer o Xabi Alonso. É uma matéria do Guardian que saiu hoje, dizendo que os jogadores do Chelsea são a favor da contratação do Xabi Alonso, porque eles consideram que o clube precisa de alguém que saiba administrar egos e ganhar o respeito do vestiário, que me indica que eles não têm a assinatura do Marca, né? Nenhum deles entrou lá e acompanhou a temporada do Real Madrid. Foi Ou exatamente isso qualquer que ele outro não conseguiu. jornal, né, na verdade. Foi exatamente isso que ele não conseguiu fazer no Real Madrid. Tá? Então, sim, eu acho ele um bom treinador, eu acho que ele consegue fazer isso. Mas é engraçado que, tipo, ele não conseguiu fazer isso no Real Madrid, e os jogadores querem por causa disso. Então, enfim, ele tem outras qualidades, ele é um bom treinador. Aparentemente o Liverpool vai ficar com o Arne Slot, né? Então o Xabi Alonso sabe disso, né? Agentes conversam, empresários conversam, deve estar tudo certo ali, e então imagino que a preferência do Xabi Alonso seria o Liverpool, mas não está vago, e aí o Chelsea é um time que ele pode treinar, né? Eu não quero falar que é uma boa oportunidade, porque não é, né? O Chelsea é uma das piores oportunidades. É um time completamente bagunçado e que você nunca sabe para que lado está indo, que tem um zilhão de jogadores e que o clima
é uma bagunça. Se ele ajeita o Chelsea, bom para o Xabi Alonso, acho que ele vai ter feito um grande trabalho, mas como qualquer treinador que comanda o Chelsea, a chance de falhar também é bem grande. Eu entenderia se eles quisessem um técnico que tem uma metodologia muito clara de trabalho, que tem um conhecimento tático bastante avançado, porque é isso que eu enxergo no Xabi Alonso. É um técnico que tem taticamente uma ideia na cabeça muito firme. Eu nem digo nem de esquema tático, mas de forma de jogar e de aplicação de sistema. E isso eu entenderia. A gente precisa de sistema. A gente não tem um sistema, a gente precisa de um técnico que traga isso. Eu entenderia esse lado. Mas gestão de vestiário, talvez ele se torne Assim, um grande gestor de vestiário, mas hoje o histórico com o Real Madrid, que tudo bem, é o vestiário mais difícil do mundo para se gerir, eu entendo, mas o Chelsea talvez seja o segundo pior, né? sim. Então, É que eles têm perfis diferentes, né? Eu acho assim, até eu fiz a piada e tal, mas uma coisa que se dizia da trabalho dele do Bayer Leverkusen é que ele tinha muito respeito do vestiário. Porque mas é que ali eram jogadores que eram tipo, nós precisamos acreditar no Xabi Alonso para ele levar a gente a um lugar que a gente nunca chegou, né? Porque nós somos jogadores do Bayer Leverkusen. Então, e o Xabi Alonso, para esse nível de jogador, realmente. E funcionou, né? Assim, eles compraram a ideia e o Xabi Alonso contribuiu com as ideias táticas que levaram o Leverkusen a ser campeão e tudo mais. No Real Madrid é mais difícil de convencer os caras de que precisa comprar a ideia do Xabi Alonso. O elenco do Chelsea é mais próximo do Leverkusen do que do Real Madrid em termos de estrelas, né? Em termos de egos, em termos de coisas. Tem um monte de jovem, tem um monte de moleque. É difícil. Tem o Enzo Fernandes no vestiário, mas é um vestiário mais jovem e mais que talvez esteja mais suscetível a isso. É que o Xabi Alonso vem de um trabalho em que esse tipo de gestão de vestiário foi um dos pontos fracos, né? E aí ele vai para um outro vestiário, como você disse, que é um dos mais difíceis da Europa, né? Não, e só, inclusive, ficou mais difícil ainda do Real Madrid hoje, porque o Mbappé meteu a boca no trombone, né? Não gostou de ser. O que eu acho mais engraçado da história, o Mbappé disse depois do jogo contra o Oviedo que o Arbeloa lhe disse que ele é o quarto atacante do Real Madrid. Ele está atrás do Vinícius Júnior, do Mastantuono e do Gonzalo Garcia. Eu nem precisava ouvir o Arbeloa negando isso para saber que não é verdade, né? Obviamente não é mentira. Não, ou ele entendeu errado, ou ele está querendo botar fogo no parquinho acidentalmente. Como ele é francês, talvez ele queira só colocar fogo nas coisas. Mas o que é engraçado mesmo é que ele estava bravo de não ter começado um jogo que não vale nada contra o Oviedo. E aí é só pelo amor pelo jogo, né? E aí o caso não é o jogo, não é o futebol, é a picuinha, né? É um amor pela picuinha, porque tipo só o Arbeloa daqui a 2 semanas o Arbeloa e o Mbappé nunca mais vão se cruzar na vida. O Arbeloa vai embora do Real Madrid. A campeonato tá acabando, não tem mais nada para fazer o Real Madrid, já acabou tudo. Só fica quieto, velho. Tipo, não tem nenhum motivo para causar controvérsia agora. Não vai ser esse o técnico, o campeonato acabou, tipo, só fica quieto. Mas não, foi lá, meteu e deu a declaração, pelo menos deu uma animada nessa quinta-feira. assim, o Mbappé não tá no melhor dos momentos da vida dele, dentro da Não, relação com a torcida para fazer esse tipo de declaração, né? Ele vaiado, não é. inclusive, quando entrou em campo pelo Exatamente, Bernabéu. hoje é o jogador símbolo do fracasso do Real Madrid. Não que seja culpa dele, tá? Eu não tô dizendo isso. Mas para a torcida tem criticado muito o Mbappé pela postura, pela forma de ele reagir às coisas e tudo mais. E muitos atribuem a ele esse vestiário difícil do Real Madrid, né? Assim, não que ele seja o único, mas ele e assim, de novo, o histórico, né, Bonsa? O histórico do Mbappé é de fazer o vestiário ficar difícil mesmo. A gente viu isso no PSG. No Mônaco, não, ele era muito jovem, mas toda a passagem dele pelo PSG foi de tensão, no vestiário, né? Ele manter Sim. e sempre envolvido nele, né?
Claro que teve outros problemas. Tinha o Neymar durante grande parte do tempo que teve muitas questões ali também com a própria torcida do PSG. Mas mesmo o Mbappé sendo torcedor do PSG, francês, né, o maior ídolo francês, o maior jogador francês da atualidade, ele conseguiu criar conflitos ali no PSG, né? Não só com a Sim. diretoria, com a própria torcida, né? Então, Ele não é é um fácil. histórico Ele não é negativo. fácil. Tem um histórico negativo. E eu começo, assim, eu vi o Gustavo Hoffmann falando no podcast do Futebol no Mundo, e eu vou falar porque é algo que eu também estava pensando. Eu tô começando a ficar convencido que o José Mourinho talvez não seja uma ideia tão ruim. Não porque ele não ele hoje seja um treinador de elite, porque ele claramente não é. Mas assim, eu fico com a sensação que esses jogadores do Real Madrid, e o Mbappé em particular, são crianças sem professor na sala. E aí precisa Sim. chamar. E aí o substituto tá lá pedindo, pessoal, vamos fazer a lição. Olha pro quadro aqui. E aí ninguém olha, porque é o professor substituto. Aí tem que chegar aquele professor bravo, aquela professora brava, que chega e todo mundo tem medo porque ela é bravona ou ele é bravão. Sim. E eu tô com a sensação que o Florentino Pérez deve ter olhado para esse bando de jogadores ali fazendo motim no vestiário, e um motim não para queimar carros, né? Embora o Mbappé deva, por ser francês, provavelmente tenha esse instinto. Mas acho que ele pensou: eu preciso de um professor bravo que vai chutar a porta do vestiário. E cada vez assim, eu não acho, eu continuo achando, se eu fosse o Florentino, eu não contrataria, mas eu começo a entender o racional da coisa, né? Porque parecia uma É, ideia idiota, assim, não parecia uma grande ideia. E sempre pareceu que era para controlar o vestiário. Mas a coisa tá saindo do controle de tal ponto que eu começo a achar que precisa ser uma figura do tamanho do José Mourinho e com a personalidade quase intragável do Mourinho para falar sim. assim: ah, você não vai jogar? Você tá achando que. Então não vai jogar mesmo. Você vai ficar no banco e vai jogar o Gonzalo no seu lugar. É Então, ele isso faz aí. isso. Ele fez com o Cacilhas, né? Então, Pois é. tipo, inclusive, eu vi o Ancelotti, né, antes da renovação, deu uma turnê de entrevistas pelos veículos estrangeiros, principalmente. E ele deu uma pro The Athletic. E lá eles perguntam nessa questão de, então, tipo, no Real Madrid, você deixava os jogadores livres e tal. E aí ele fica meio incomodado. Ele fala, não, isso é besteira. Porque quando você coloca desse jeito, parece que os jogadores faziam o que eles queriam. E não é isso. O que acontece quando eu tinha uma ideia, eu chegava para os jogadores e falava: o que você acha dessa ideia? E os jogadores davam feedback e nós conversávamos sobre a ideia. Mas nós tínhamos estratégia, nós tínhamos táticas, não era um time, não era uma anarquia. Mas é essa a diferença de abordagem. Ninguém está dizendo que era uma anarquia com o Ancelotti ou com o Zidane, mas é que é esse ambiente colaborativo, digamos assim, porque os jogadores são ouvidos, né? Os jogadores têm a influência. O problema quando vem um cara como o Xabi Alonso é tipo, nós vamos jogar assim. Não é que o Xabi Alonso é um ditador também, é que assim, nós vamos jogar assim. E para jogar assim, você precisa fazer isso e você tem que fazer isso. E se os jogadores não gostam, eles não gostam, mas eles têm que se adaptar ali. Com o Ancelotti, o que eu interpretei é que ele chegaria para o Mbappé e falava: eu estou pensando em jogar dessa maneira, o que você acha? Você quer jogar por aqui ou por aqui? Ele ia falar: prefiro jogar por aqui. E aí o Ancelotti ia falar: tá, eu acho que é razoável, eu vou tentar compensar em outro lugar para você poder jogar por aqui. E é assim que ele administra o vestiário, não é que ele é mágico. E é o tipo de coisa que acho que poucos treinadores de elite conseguem fazer mesmo, né? Porque hoje em dia o treinador de elite ficou muito mais associado ao seu estilo de jogo tático, à sua parte tática, né? Então, para resolver o Real Madrid, ou tem que ser mais um desse, que eu nem sei quem seria hoje em dia, porque o Real Madrid já queimou todos, ou um cara forte mesmo, um nome forte, um cara com presença, que vai comprar briga e talvez que não tem medo de comprar essa briga. Os melhores seriam o Guardiola ou o Klopp, né? Ou o Conte. Mas por motivos diferentes eles não estão disponíveis. Então, talvez seja o Mourinho mesmo. Taticamente, ele não tem mais nada de especial. Os times dele são, de vez em quando, ele encaixa uma boa retranca. Acho que contra o Real Madrid ele foi muito bem com o Benfica, né? Teve um bom plano de jogo, executou, poderia ter eliminado o Real Madrid
da Champions League. Depois a gente também descobriu que não era tão difícil assim eliminar o Real Madrid da Champions League. Então também tem essa ponderação. Mas ele tem a personalidade, né? É uma personalidade que também já deu uma amenizada, ele tá um pouquinho mais calmo hoje em dia, mas ele ainda tem a personalidade para tentar manejar esse tipo de coisa. E parece que é isso que o Real Madrid É, vai tentar fazer. é. O Edson lembrou também da relação do Mbappé na seleção francesa com o Griezmann, né? Com a questão da capitania, que ele ficou chutando balde, que até foi uma coisa meio ridícula que aconteceu no próprio PSG em relação à capitania. Lembra que na última temporada dele, ele queria ser o capitão do PSG. E aí, para ver se ele seria o capitão, fizeram uma votação no elenco do PSG. E o Marquinhos ganhou a votação. Então, assim, você imagina que pessoa agradável que é o, PS, o Mbappé, né? E na seleção também foi essa briga toda, precisava ser o capitão. E a minha sensação, às vezes, é que ele quer fazer isso com o Mourinho para dar um choque no vestiário, mas não só por isso. Talvez o Mourinho nem seja o plano final dele. Talvez o Mourinho seja a transição. Eu preciso do Mourinho para, digamos, limpar o elenco. Deixa eu ver aqui quem é que está disposto a se dedicar pelo time e tudo mais, e talvez esses caras que não vão aceitar, ele negocia tal para aí daqui a 1, 2 temporadas traz um outro treinador com um vestiário pacificado, digamos, né? Porque também tem Sim. isso. O Mourinho, mesmo nos seus melhores dias, era assim, era muita empolgação quando ele chegava, mas muita paz quando ele saía também, né? Porque ele é um cara de muito Sim. conflito, né? O PSG, o Real Madrid, quando sai o Mourinho, ele foi muito vencedor no Real Madrid, ele teve sucesso ali, ainda que não tenha ganhado a Champions League, ele ganhou a Liga, né? A gente falou sobre Real Madrid ganhar a Liga, né? E em relação ao Barcelona no último programa, ele conseguiu ganhar uma liga e ganhou uma liga com muito mérito, assim, né? Passando por cima do Barcelona, né? O ataque de mais o time de mais de 100 pontos, um ataque avassalador e tudo mais. Eu nem sei, eu tô imaginando que o Mourinho não é um plano de longo prazo para o Real Madrid. Talvez para 2 temporadas, algo assim, até porque o Mourinho O Real é um Madrid não tem treinador plano de longo. veterano. O Real Madrid não tem plano de longo prazo. Então, eu imagino muito que o Mourinho pode ser uma espécie de transição. Eu vou dar um choque. Talvez alguns não sobrevivam a esse choque, no sentido de que esse cara não quer trabalhar com o Mourinho, ou então o Mourinho não quer trabalhar com esse cara. Nós vamos negociar esses caras, e quando acabar essa gestão nova do Mourinho, a gente vai ter um vestiário muito mais pacificado, que vai aceitar as ideias de outro que chegar, porque o Mourinho deixou um trauma ali. Então, eu não É. sei, assim, não sei qual que é o plano, mas me parece que imediatamente vai ser isso. E, Bolsa, O... não sei, só para não sei se você tem algum outro assunto para falar, mas eu queria falar Não. rapidamente de São Paulo, se você não. Ah, não tenho. Só um acréscimo sobre o Mourinho antes de ir para o São Paulo. O último trabalho de elite do Mourinho, assim, tipo, ganhou um título que todo mundo quer ganhar. A principal conquista foi com o Chelsea em 2015. E mesmo ali, isso faz 11 anos, e mesmo ali começou a decadência. Porque foi ali no Chelsea de 2015 que surge o Parque de Bus, né? Que era o Mourinho em jogos grandes, em jogos eliminatórios, armando uma baita de uma retranca. E aquela é a última vez que ele ganhou um título real, assim, ele ganhou bons títulos. O título com a Roma é ótimo, ganhou, foi vice com o United, ganhou a Liga Europa, tudo isso é legal. Mas título de primeira, assim, contra os melhores times do mundo, foi 2015. E agora, por favor, o microfone é seu, Lobo. Não, é que assim, a gente falou de técnico e de gestão de vestiário e tudo. E o São Paulo demitiu o Roger Machado, né? É, e eu entendo, porque os torcedores estavam muito insatisfeitos com a questão do Roger, com o trabalho do Roger e tudo mais. E eu entendo essa insatisfação, mas aqui eu vou dizer que teve algo. Eu assisti em março, teve uma live do Thiago Leifert. E ele falou na época, ele falou, olha, eu não concordo com a demissão do Crespo, não acho que faz qualquer sentido, mas ele falou na época assim, vou comprar a ideia. Se eu achava, ele falou, eu achei que
o ano do São Paulo era 45 pontos. Eu concordava com o Crespo. Mas os diretores estão falando que não, que isso é um absurdo, que tem que ganhar título. O São Paulo tem que pensar em título. Ele falou, então vou acreditar. Eu vou acreditar que os dirigentes que sabem mais de futebol do que eu, do que a gente, sabem do que estão falando. Mas aí ele falou, o negócio é o seguinte, não pode demitir o Roger. Porque na hora que começar a perder, se tiver algum problema, não pode ir dar coletiva e falar, poxa, não deu certo, estamos desligando o Roger. Não pode. Porque assim, se demitir o Roger, tem que anunciar a demissão do Roger e entregar o cargo na hora. Falar, estou saindo do meu cargo porque eu errei. E ele estava falando especificamente do Rui Costa e do Rafinha. E eu vou reforçar isso porque esse tipo de comportamento dos dirigentes e é muito aceito pelas torcidas. A torcida de São Paulo fica comemorando a demissão do Roger Machado, como se o problema fosse só o Roger. A gente está falando de diretoria que demitiu 3 treinadores que vão gerar mais de 11 milhões de reais em multa, né? Então, o Zubeldia, o Crespo e agora o Roger Machado, e fica falando que não tem dinheiro. Aquele áudio sistematicamente vazado para alguém publicar, né? Que é um clássico do futebol brasileiro. Isso, a gente fala sobre troca de técnico, a gente está falando do Arne Slot aqui, e que talvez o Liverpool tivesse motivos para demitir o Arne Slot, para interromper o trabalho do Arne Slot. E eu não acho que precisa ser esse extremo, eu entendo que nem todo clube vai ser o Liverpool, e nem estou dizendo que tem que ser. Mas não precisa demitir a cada 2 meses também. E os diretores, e esse é um problema que o futebol brasileiro tem mais do que o europeu, precisam assumir essa bronca, né? Porque quando a gente viu, por exemplo, o Monchi, quando foi para Roma, e o trabalho dele foi um desastre, demitiram o técnico, mas demitiram o Monchi junto. Porque assim, se você é o diretor de futebol e você comete esse erro de avaliação, que você contratou o técnico, você fez o mercado e deu tudo errado, a culpa é sua. Então o diretor tem que sair. E assim, Rui Costa e Rafinha estarem nos seus cargos depois dessa pataquada, assim, me parece um negócio patético, assim, não pode acontecer esse tipo de coisa. Eu não concordei com a demissão do Crespo, mas eu concordei menos ainda com a contratação do Roger. E nada pessoal. Eu entendo, o Roger parece um cara super legal e ele sofre racismo, sim, eu tenho certeza que sim, mas ele não tem feito bons trabalhos. Ele não é um técnico que indicava nada que faria um trabalho melhor que o Crespo naquele momento. Então, quando demite 2 meses depois, é tipo, sim, eu sei, todo mundo sabia que não ia dar certo. Ninguém achou essa uma boa ideia. Em nenhum momento desse processo isso pareceu uma boa ideia. Desde a demissão do Crespo até a demissão do Roger. Tudo uma má ideia. A questão é que, assim, ninguém te obrigou a fazer isso, né? É por isso que eles têm que cair. Porque, beleza, ele tem que demitir o Roger. Acho tudo bem demitir o Roger. Não estava dando certo, contrata um outro treinador. Mas aí o Roger fica manchado nessa história, fica marcado nessa história. E o diretor que tomou essa decisão, tanto de demitir o Crespo quanto de contratar o Roger, joga o Roger aos leões para consertar o próprio erro. E agora vai contratar outro técnico que tinha que fazer mesmo. São Paulo não estava jogando nada. Mas, assim, a responsabilidade não é do Roger. O Roger não deu certo, não teve um bom trabalho. Ele estava lá na dele, chamaram, você quer treinar o São Paulo? Ele falou, quero. E aí ele foi. Foi só isso que ele fez. Não fez nada de errado. Mas não era para ter contratado o Roger. E tudo isso está na conta, né, dos diretores do São Paulo, que também criatividade de uma ervilha, né? Porque agora vão contratar o Dorival Júnior, que, sei lá, sério, eu não sei qual que é a questão ali com o Dorival Júnior, que ele não consegue ficar parado, mas parece que vai ser o próximo treinador do São Paulo. E que custa caro, enfim, e tem... Porque é isso, se você... eles anunciaram a troca do Crespo, não era por resultados, né? Era porque filosofia, divergências de visão, essas coisas que parecem etéreas. E aí, e o que me incomoda mais, Bonsa, e por isso que eu tô falando aqui, é porque a torcida aceita isso, e eles fazem isso porque a torcida aceita. A torcida fica satisfeita com a demissão do técnico. E não pode aceitar. Tem que assim, não. Tudo bem, demite o Roger. Mas você apresenta a sua carta de demissão no mesmo dia. Assim, não pode. Então, assim, eu espero mesmo
que isso não seja aceito, embora eu acho que vai ser aceito. Vão trazer o Dorival, e muita gente já tá achando ótimo trazer o Dorival. Dorival que fez uma péssima campanha de pontos corridos no São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, e aí as pessoas esquecem que ele ganhou um jogo fora de casa em 19 na campanha pelo São Paulo. Vinha fazendo um trabalho horroroso no Corinthians, ganhou a Copa do Brasil também, mas fez um trabalho que no campeonato era ruim. Então, assim, acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, Sim. porque a gente aceita muito, né, esse tipo de discurso, como a gente aceita muita coisa, né, dos problemas do futebol brasileiro. Então, assim, eu não acho que o Roger é um injustiçado e tal, mas eu vi, por exemplo, manifestação de como é que o Roger quer cobrar a multa do contrato. Escuta, Não, ninguém tem que obrigou o São cobrar, Paulo a tá? oferecer Assinou, contrato para exato, ele, né? Então, né? assim, você não. Por que que ele tem que abrir mão? Ele vai falar: não, eu Sim, não abro mão da multa porque eu quero trabalhar até dezembro. Me deixa trabalhar até dezembro que você não paga a multa. E é assim. exato. E eu entenderia, sinceramente, eu entenderia se o Rui Costa falasse: a gente não vai demitir. Tá ruim os resultados, o time tá jogando mal, mas a gente acredita. Eu respeitaria mais essa decisão. Eu ia falar: não, se você acredita, deixa o cara trabalhar até o fim do ano. E se tiver na zona do rebaixamento, aí você se demite, que você fala, bom, o time tá indo mal, eu não vou. Era uma convicção minha. Mas eu acho covarde esse tipo de Sim, atitude, porque quando o Rafinha assumiu, ele assumiu já atacando o Crespo, dizendo que o São Paulo não é lugar para quem pensa pequeno e tudo mais. Então, assim, então vamos assumir essa responsabilidade, porque o Rui Costa deu entrevista falando. A contratação foi da diretoria, não foi minha. E todo mundo sabe que foi dele. O Roger falou que foi o Rui Costa que o chamou e que foi pela relação que ele tem com o Rui Costa que surgiu. Então, assim, eu achei covarde. Tinha que assumir a decisão, ele tinha que, no mínimo, dizer: eu errei, a gente fez uma avaliação errada, eu assumo esse erro, vamos tentar não errar na sim. próxima vez. Ele desviou dessa responsabilidade, disse que não é uma contratação da diretoria de futebol, não foi minha. Então, amigo, tá na É. hora de você Assim, se não é tão demitir. difícil também, né? Assim, tipo, lógico, eu acho que até nesse caso deveria pedir demissão, mas os diretores poderiam falar um pouquinho mais assim. Cara, a gente achou que ele era bom, mas não era. Erramos, desculpa. Vamos seguir em frente, assim. Contratamos esse jogador, a gente tinha vários dados aqui. Acabou que ele chegou aqui e ele não é tão bom. Não Faz rendeu, né? parte. Tipo, não rendeu, todo mundo faz isso. Enfim. A gente volta na segunda-feira. E nós vamos Com voltar muitos um campeões, hein, pouquinho mais Bonsa? tarde também. Oi? Na segunda a gente volta com muitos campeões, né? Além da Com muitos convocação da campeões seleção. e com convocação da seleção brasileira. A gente vai gravar, né, para quem acompanha a live, assim que acabar a convocação. Na convocação, a coletiva, todas essas coisas, né? Então, assim que Que é às terminar 17 essas. horas a coletiva, então lá pelas 18, Lá talvez pelas um pouquinho 18. mais. Exatamente. A gente abre a live e começa a comentar quem serão os 26 homens que tentarão trazer o hexacampeonato para o Brasil. E eu estou muito em dúvida, quero muito saber se o Igor Thiago vai estar na convocação. Essa é uma grande expectativa. Vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, estou achando que vai, viu, Lobo? Vai, eu também Mudou tô essa achando. semana. Estou achando que vai. Tô achando que A vai. gente Inclusive mandaram um dado muito confiável que é as agências de predição, que são de basicamente previsões, casas né? de apostas, né? Já tá quase Polymarkets e tal. 70%, Não, né? não E esses só tá, caras não mas assim, gostam de perder dinheiro, né? essa semana disparou. Né? E quando tem esse tipo de movimento, é insider trading, é informação privilegiada, né? Então é quando alguém fala, alguém, sei lá, ouviu que perto, eu estava almoçando lá em Montreal e ouviu o Ancelotti conversar no telefone, sabe? É esse tipo de coisa. Isso deve ser esse tipo de coisa porque ele meio que sabe já. Então, a E tendência. foi E um até ele volume deu uma grande, declaração, né? volume muito De grande, subiu, apostas. disparou muito. E a última declaração que ele deu sobre esse caso pareceu muito claramente que ele vai convocar. Que é tipo, é porque ele fala, o Neymar tá melhor. E eu pensei, não, não tá. Então, se ele tá achando que tá, é porque já é o suficiente, né? Então, tá bom, vai convocar. Enfim, a gente descobre na segunda-feira. Muito obrigado ao Felipe Lobo, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live com a gente
Nessa noite de quinta-feira, lembrando que você pode contribuir para o Meio Campo se tornando membro do canal lá no YouTube ou assinando a nossa newsletter no Substack. A newsletter é exclusiva para assinantes na terça-feira e na sexta a gente manda para todo mundo, aberta ao público. Por meio do clube de membros do YouTube, você também tem acesso à newsletter exclusiva. E se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, você pode só espalhar a palavra e contar para todos os seus amigos, todas as pessoas que você conhece, sobre o Meio Campo. Muito obrigado a todos. A gente volta na segunda-feira.